Que tal uma boa leitura e um cafezinho? Pois é, o nosso episódio de hoje vai ser um passeio na história e nas histórias aqui da Arte e Letra, uma das melhores livrarias e um dos cafés mais aconchegantes de Curitiba. Eu sou o Jonathan e você está em mais um episódio do Curitibando. Por isso, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade de membros. Vamos lá com a gente então conhecer esse lugar incrível aqui de Curitiba? Vem com a gente! Dois cominhos de molho de batata com calabresa, torta de frutas vermelhas e cheesecake. Tudo certinho. Dividido igual 3. 50,70 para cada um. É. Antes de a gente conhecer então um pouco da história da Arte e Letra, que vai ser contada pelo próprio Thiago, que é um dos fundadores e é o editor também aqui da Arte e Letra, é importante a gente dizer que projetos como esse, que nascem na verdade da vontade, do desejo de criar espaços que são justamente a antítese do que a gente vive hoje, na correria, a inteligência artificial, e promovem, claro, o contato das pessoas com a literatura, com os bons livros, com o bom café e, claro, entre outras pessoas também, porque a gente sempre comenta aqui no Curitibando o quê? Que a cidade é um lugar de encontro, e a cidade só existe a partir do momento em que as pessoas se encontram, conversam e estão em ambientes como esse, cheio de vida, cheio de cultura, cheio de iniciativas que vão, como a gente sempre comenta, como uma resistência daquilo que é óbvio e daquilo que está aos nossos olhos. Afinal, como você sabe aqui no canal, a gente gosta daquilo que é invisível, daquilo que muitas vezes não parece tão comum. Então, por isso que a gente escolheu também contar um pouquinho da Arte e Letra e dividir com vocês esse lugar que é muito especial. Só para você ter uma ideia, eu frequento a Arte e Letra desde 2011, 2010, então são aí 14, 15 anos passeando por esse espaço que é também um espaço de cultura, um espaço de conversa, um espaço de visitar um tempo que não é o tempo real, que é aquela Curitiba mítica que a gente sempre comenta para vocês. A gente já contou como que a Arte e Letra faz parte da nossa história, mas agora chegou a hora de a gente conhecer a história e as histórias da Arte e Letra, que além de ser uma livraria, um café e uma editora, é um projeto de amor, um projeto de incentivo e de mediação da leitura, da literatura e também da cultura. Sou o Thiago de Souza, sou autor, escritor e livreiro aqui na Arte e Letra. A Arte e Letra surgiu meio sem querer, assim, não foi uma ideia que foi pensada vamos ter uma editora e uma livraria e vamos executar isso. Ela foi surgindo à medida que foram surgindo oportunidades de fazer livros, né, no começo. Então a gente fez um livro, depois fez um outro, e quando viu a gente tinha já publicado alguns livros e a gente decidiu, então vamos fazer uma editora e vamos começar a fazer outros livros pensados, né? E depois de um tempo nisso, a gente viu que, acho que seria bacana, tem espaço para abrir uma livraria que trabalhe um pouco diferente dos modelos que já existem, e vai ser uma ótima forma de a gente divulgar os livros da editora também, né? A gente começou, primeira vez a gente queria
A ideia era ter um café e uma livraria no começo, né? Mas quando a gente foi ver a casa que a gente tinha escolhido, o Luca já tinha fechado e ia funcionar dentro daquela casa. E aí a gente entrou em contato e falou, olha, a gente está querendo abrir uma livraria, será que a gente não podia dividir o espaço? E o pessoal lá foi muito bacana e topou a ideia e a gente começou lá no fundo do Luca. E aí agora, depois com o tempo a gente precisou de um espaço maior, a gente foi para Casa de Pedra, depois já com um café um pouco ainda inicial, não era uma coisa tão grande quanto é hoje, né? Depois a gente foi para uma outra casa na Dom Pedro II, até que a gente chegou nesse endereço que a gente está hoje aqui na Desembargador Mota. A gente está desde 2019 aqui. Eu acho que o desafio eu acho que é de você encontrar os leitores, né? A gente vive num país que, apesar de ter uma população muito grande, muita pouca gente lê, né? O número de leitores é muito pequeno, então o desafio é você encontrar e chegar nesses leitores e fazer com que o teu trabalho, os teus livros apareçam, né? A gente, apesar de ter poucos leitores, a gente tem uma produção de livros muito grande no Brasil, são milhares de títulos lançados a todo ano, né? Então o desafio é você, no meio de tantos livros e tantas publicações, você conseguir espaço e fazer com que as pessoas olhem para o teu trabalho, né? Olhem para os nossos livros. Eu acho que esse é o maior desafio, a gente conseguir ganhar esse espaço no meio de tanta coisa que está acontecendo. Desde o começo, foi um dos primeiros livros que a gente publicou e hoje ainda é o que mais vende, é o Story, do Robert McKee, que fala de roteiro de cinema, né? Ele assim, fala principalmente sobre roteiro de cinema, mas ele, no final das contas, ele está falando sobre como contar uma história, como fazer uma história funcionar. E é um livro que, acho que foi o quarto livro que a gente publicou, em 2006 ainda, e é o livro que mais vende. Ele é adotado em todos os cursos de roteiro, de cinema, mesmo de escrita criativa ele é usado, então acaba que ele é o mais vendido. Gosto muito de poder dizer que a primeira edição das cartas do Tolkien, que é um dos meus autores favoritos, foi a gente que publicou, em 2006 também, eu acho, ou 2005. Tem também, claro, a Sonata ao Luar, do Dalton, que era um livro que estava esgotado há décadas e a gente conseguiu publicar, fazer uma tiragem limitada de 120 exemplares, então é um livro que eu gosto bastante. Mas assim, tem vários, assim, eu acho que esses dois, pelo fato de serem autores assim, que eu gosto bastante, de poder publicar esses dois, acho que foi legal. Então, nesse calor de 28 graus aqui de Curitiba, eu peguei um café gelado, que é na verdade um expresso tônica. A Cami pegou um cappuccino com doce de leite batido, uma delícia também, e um bolo gelado de coco, que também é uma das especialidades aqui da Arte e Letra. E eu peguei a famosa e tradicional torta de frutas vermelhas, que é também a nossa torta. Então é uma das coisas que a gente mais gosta aqui. E obviamente que eu não podia deixar de compartilhar com vocês essa delícia. Então vamos lá. Uma coisa bem legal, até onde vem os talheres é página. Vamos lá. Uma coisa que é legal dizer, né, que a gente já comentou, tudo aqui é artesanal, então é tudo feito aqui, aquele sabor caseiro, não é produto industrializado, é tudo feito à mão, com carinho, com sabor, com delícia. E eu vou provar primeiro o café, porque realmente hoje está muito quente. Muito bom. Eu não sei se vocês notaram, deixa eu mostrar aqui. Tem rodela de laranja, que também dá toda a diferença no sabor. E agora a gente vai, claro, para a nossa querida torta de frutas vermelhas, que vem sempre com essa caldinha, ó, que é também uma delícia à parte. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer assim, acho que vai ficar mais fácil para a gente mostrar. Deixar aqui do ladinho.
Olha só. Olha que belezura. Muito bom. Muito bom mesmo. Quem é fã de Twin Peaks pode pensar que essa é a torta que o Dale Cooper come lá no Double Air. Sempre gostei de pensar isso, então divido com vocês essa percepção. Muito bom. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho desse momento e daqui a pouco a gente vai mostrar mais da Arte e Letra para vocês. Como a gente já falou, é um lugar que é muito querido pra gente e que a gente divide com vocês com muito carinho. Nossa, muito gostoso. Não sei se vocês escutaram o que a Cami falou, mas ela falou, vê se você gosta do meu café. Então, gente, realmente muito gostoso. Eu vou aproveitar, tomar liberdade e vou provar o bolo gelado também, afinal, a Cami vai provar daqui a pouquinho também, mas eu vou dar o veredito meu. Maravilhoso, maravilhoso. A gente está gravando aqui no sábado de carnaval e hoje eles tinham um brigadeiro de caipirinha que era para esse período agora. Quem sabe num outro momento essa especiaria volte também, esse quitute volte e a gente possa mostrar para vocês. Vocês já perceberam que a torta de frutas vermelhas é a nossa favorita aqui da Arte e Letra. E a Miriam, que é responsável pelo café, vai contar um pouquinho dos bastidores e dos segredos do café e, claro, desse quitute delicioso aqui da Arte e Letra. A torta de frutas vermelhas ela é um produto muito antigo do nosso cardápio, assim como o bolo gelado de coco. Ela é feita com fruta in natura. Então a gente cria um recheio, ele cozinha lentamente dentro da casquinha da torta, gelifica, né? Então ela cria aquela textura cremosa dentro e ele é carro-chefe. Todo dia tem torta de frutas vermelhas na Arte e Letra. Eu acredito que a Arte e Letra ela é uma experiência. O cliente quando vem para a Arte e Letra, ele vem, é um passeio, é um momento no dia dele, é uma pausa. Ele vem, a gente encontra, tem o café, tem a livraria, a experiência de ter um livro sendo feito ali ao vivo, né, em tempo real. E nessa proposta da experiência e do artesanal, a gente também tem esse resgate dentro do café, né? O nosso cardápio é todo produzido aqui, a gente produz os nossos pães, os nossos doces, as nossas caldas. Inclusive, os nossos cartuchos de talher são produzidos de reaproveitamento de páginas de livro que, por algum motivo, não deram certo dentro da nossa gráfica artesanal. Então, ele vira um subproduto e ele chega na mesa do cliente com guardanapo, talher. E é uma coisa legal porque comunica todos os espaços da Arte e Letra. O delivery ainda não é um projeto ou uma possibilidade, porque o que o cliente vai receber nem sempre vai ser o mesmo que ele vai consumir aqui, porque o café vai na moto chacoalhando, né? Ele não mantém a mesma qualidade sensorial e de sabor do que o cliente, se ele vem até Arte e Letra, se ele desfruta do momento que ele pode ter aqui. Inclusive, uma das preocupações é sempre acolher a todos. E no sentido de acolher a todos, a gente tem opções veganas, né? Não é o objetivo, não é um cardápio voltado para o público vegano, mas a gente consegue produzir todos os cafés e temos doces e salgados veganos diariamente no cardápio. Eu amo o que eu faço. Então a gente já comentou que a Arte e Letra não é só um café e não é só uma livraria, mas ela é uma editora também que produz seus livros de uma forma artesanal, ou seja, é tudo feito à mão, com muito carinho, cuidado e dedicação. E a gente pediu para uma pessoa muito especial falar um pouquinho sobre essa experiência de como que é criar literatura e livros
assim, manualmente. Vamos conhecer então o laboratório gráfico aqui da Arte e Letra? Vamos lá com a gente nesse passeio. Oi, eu sou o Fredi Tissot, sou um dos sócios aqui da Arte e Letra e sou responsável por toda a parte gráfica, né, parte de design gráfico da editora e, né, da empresa como um todo. E a gente está aqui no nosso laboratório gráfico, que é onde a gente faz os nossos livros. E a gente chama de laboratório exatamente por isso, porque a gente faz aqui uns experimentos, a gente tenta coisas novas e diferentes, diferentes formas de fazer os livros da Arte e Letra, né? E quando eu tive essa ideia de montar a própria gráfica, né, na editora, foi justamente isso. Eu estava pesquisando muito sobre formas tradicionais e não tradicionais de se imprimir livros e de se montar livros, né? E aí a gente começou a pesquisar formas de encadernação manual, começou a resgatar formas de fazer o livro que já hoje em dia já não se faz mais, ou que é muito difícil de fazer numa escala assim própria para o mercado, né? E com preço competitivo. Então a ideia foi justamente aliar formas tradicionais e novas tecnologias e jeitos diferentes de fazer o livro, de forma com que o nosso produto fique uma coisa artesanal, diferente, única, né? Que quando você faz a coisa artesanalmente, cada produto, né, cada unidade sai única. Então a ideia é essa mesmo. Então a gente trabalha aqui hoje, no formato que a gente está, com encadernação manual. Então tem papel jogado por todo lado, alguns já estão em formas, em processos diferentes, né? Então eu estou imprimindo algumas coisas, depois essa parte, as folhas que estão impressas, elas são separadas, são dobradas à mão, e depois elas vão para a costura, e aí a gente vai formando o livro, monta a capa também à mão, e daí a gente tem o resultado final, que é o livro pronto. Então todo esse processo de encadernação a gente faz aqui também, e a impressão também a gente faz aqui. E hoje a gente está com essas duas máquinas, que são máquinas de riso, que trabalha com risografia, que ela mais ou menos, ela simula uma serigrafia. Então a máquina ali dentro, ela já faz como se fosse a tela da serigrafia, e ela passa a tinta como se fosse uma serigrafia também. Então o resultado é muito diferente de uma impressão industrial, digamos, né? Ela fica muito mais viva, as cores, né, ficam muito mais vivas, e dá essa cara de artesanal, porque também a impressão não fica exatamente igual uma a outra. Então os nossos livros, você sempre vai abrir e pode ter uma coisinha que está mais para lá, uma está mais para cá, a cor está um pouco diferente, tem um detalhezinho ali que não tem nos outros. E essa ideia de cada livro ser único, até por isso eles são numerados, né? E que a pessoa também consiga ver no nosso livro toda essa experiência de, isso foi feito à mão, a pessoa consegue ver a costura, consegue ver esses detalhezinhos, esses errinhos, digamos, né, que faz parte do processo artesanal. Então, aqui, essas folhas que estão separadas aqui, elas estão só impressas, então elas estão no primeiro estágio, né, que seria a impressão. Depois elas são dobradas, essas aqui ó, já estão dobradas e costuradas, então dá para ver as costuras aqui, mas ainda não tem a capa, então ela está só montada aqui e não está cortada também, né, refilada. Então ele está num processo já, uma segunda etapa, digamos. Esses aqui, por exemplo, eles já estão com a capa, né, esse aqui é um processo diferente, né, a capa ela fica separada mesmo. Mas ele já está com a capa e esperando só a furação aqui para fazer a costura com a capa junto, né? Então a gente tem diferentes etapas aqui. Aqui a gente tem só a capa montada, né? Então ela já está pronta e depois a gente vai colocar, né, o miolo do livro dentro, vai fechar e no final ele vai ficar o livro completo, né? Esse aqui é uma edição especial que ele funciona dos dois lados, né? São duas versões do mesmo livro. Então a gente fez essa encadernação diferente aqui, ele acaba virando um livro objeto também, né? O nosso livro, quando você pega, você sente que tem um processo artesanal ali, né?
Hoje em dia a maioria dos livros que estão nas livrarias, eles são colados, não são costurados, né? Então quando você abre um livro costurado, ele abre inteiro, né? Essa é uma grande diferença. O livro colado, ele vai abrir até uma parte só, né? E o livro de capa dura, que é como a gente faz aqui, também já é um produto mais caro. Então a maioria das edições das editoras, né, comuns, digamos, industriais, não tem a capa dura, porque daí é um livro mais caro. E sempre que tem o livro em capa dura, é um preço muito acima, né, do livro normal. Então a nossa proposta é exatamente ter esse livro com capa dura, com acabamento artesanal, com impressão em risografia, e ter o preço de mercado, que seria o preço dos livros comuns ali, industriais, né? Acho que essas são as grandes diferenças, assim. E claro que se a gente está em uma livraria, a gente vai indicar livros. E claro, eu separei 3 livros aqui da Arte e Letra mesmo para compartilhar com vocês um pouquinho de uma experiência de literatura e de leitura aqui de Curitiba, autoral e artesanal. Eu vou começar com um clássico, que é O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, que é um livro publicado ali na década de 80 e que foi resgatado pela Arte e Letra ali em 2021, numa coincidência até estranha com a própria pandemia de Covid-19, mas era algo que já estava planejado e que saiu por aqui. E é um livro lindo, conta a história de Curitiba durante a gripe espanhola ali no começo do século XX. Então é um mergulho na história, nas histórias de Curitiba, a partir da ficção e também de notícias de jornal. Então é um livro cheio de texto e colagem, vale muito a pena para quem gosta de uma literatura e de uma leitura mais experimental. Depois a gente tem Flor de Alumínio, que é o livro mais recente, um dos mais recentes do Carlos Machado, que é também um grande escritor aqui de Curitiba, meu amigo também, e esse é um livro de contos, é um compêndio de histórias curtas que mostra a individualidade, a invisibilidade do sujeito dentro da cidade. É um livro para quem gosta de mergulhar naquilo que, assim como a gente sempre mostra aqui no canal, não está no óbvio. Então, Flor de Alumínio, publicado aqui pela Arte e Letra, também tem aqui quarta capa da Lucy Colin, e é um livraço para você dar de presente, é perfeito. E depois a gente tem Quem Costura Quando Mirna Costura, o primeiro livro do Fabiano Viana, que é escritor, ele é artista visual, é professor também, e é um monte, como eu posso dizer, de pequenas histórias que contam o fantástico, o absurdo, a partir de um olhar bastante sensível e inteligente. E uma coisa bem legal é, como o Fabs é artista visual, o livro dele é recheado também de imagens. Eu já dei a dica do Quem Costura aqui no canal, mas vale a pena a gente ver aqui no ambiente onde ele foi feito. E a quarta capa é minha. Então são 3 livros que valem muito a pena a sua leitura e também o seu presente, ou enfim, faça bom uso desses livros incríveis. Quem Costura Quando Mirna Costura, Flor de Alumínio e O Mês da Gripe. Conta pra mim o que vocês acharam dessas dicas aqui nos comentários. E aí, conta pra mim o que você achou de conhecer a Arte e Letra com a gente. É um lugar bem fora do óbvio e que merece a sua visita. É um daqueles espaços que são verdadeiras pérolas em Curitiba e que você só conhece aqui, com o curitibano. Porque é como a gente sempre diz, é a Curitiba por quem realmente conhece e ama a capital paranaense. E se você também gosta de descobrir Curitiba com a gente e ainda não está inscrito aqui no canal,
poxa, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e já considere ser membro do canal para que a gente possa viver outras experiências incríveis como essa com vocês, tá certo? Espero de coração que vocês tenham gostado, porque pra gente foi muito especial. E, claro, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!